um dos diretores mais estudados ao longo aí da história. E ele vivia para o cinema. E porém... Seu primeiro filme foi em 1926 e chamava Pilsner Garden, ou Jardim dos Prazeres. No filme conta a história de duas mulheres, uma boazinha e uma pilantra. E as duas se apaixonam por dois caras. A boazinha se apaixona pelo cara pilantra e a menina pilantra se apaixona pelo cara bonzinho. É uma obra PB e muda com toques de humor. Homens tímidos perto de mulheres, aí reflete aquela coisa que ele gostava de uma mulher bem soberana aí. E é um filme ousado, porque mostrava, tipo, as pernas das mulheres, isso antigamente não tinha. Aí você me pergunta, por que é ousado? Porque antigamente, no cinema, tinha um código chamado Código Reis, que era um código de conduta do cinema. Não podia mostrar esse tipo de coisa que Hitchcock gostava de colocar ali nos filmes dele. Por exemplo, se tinha um casal num filme, eles nunca eram mostrados juntos na mesma cama, eles sempre estavam em camas separados, por causa desse código Reis. Outro detalhe sobre Jardim dos Prazeres é que era um filme com muitas cartolas de texto e ele não gostava muito disso, não era o estilo de Hitchcock. Outro filme dele é um de 1927 que se chama The Lodger, ou O Inquilino ou O Pensionista. O próprio Hitchcock considera já um filme hitchcockiano com muito suspense, e se trata de um serial killer. Um ator do teatro foi recrutado para fazer esse filme na época, chamado Ivor Novello. Ele ia ser o cara que matava mulheres. O ator sabia que ele ia ter que matar mulheres, mas de última hora ele falou, não, eu não quero esse final pra mim, eu não quero, e fez Hitchcock mudar o final. Hitchcock ficou furioso na época, e só que quando ele viu o resultado final, ele gostou dessa coisa do falso culpado. Esse filme fez muito sucesso e deu origem a uma série de filmes feitos por Hitchcock com o tema de falso culpado. E também foi o primeiro filme que Hitchcock fez uma aparição, porque ele achava que isso dava sorte pro filme. E o filme era uma obra muda, só que tinha poucas cartolas de texto, porque Hitchcock conseguia fazer com que as imagens falassem por si só. Não precisava de cartolas autoexplicativas com conversas, porque as imagens já falavam por si só. O próximo filme se chama Vida Fácil e é um filme também de 27. É um filme mudo. E é o primeiro filme que Hitchcock fez com cenas de julgamento. E também é um filme com reflexo de sua juventude, porque ele amava assistir cenas de tribunal e julgamento, que a gente também ama, né? E a história ela é contada em flashbacks, porque ela se passa no tribunal e ele vai contando o crime. The Ring, um filme de 1927, ou poderia ser também O Bracelete ou O Anel de Casamento. Conta a história de uma mulher que trabalha na bilheteria de um ringue. E ela começa um romance aí com um cara do ringue, só que ela é noiva. É um filme mudo, sem cartelas, porque Hitchcock confiava no seu espectador que ele ia entender ali a mensagem do filme sem precisar de muita cartela de texto. E Hitchcock ele já estava muito maduro nessa época, ele já entendia muito da narrativa visual. É um filme com um reflexo total da mulher moderna, onde ela é bem ousada e toma a iniciativa em beijar um cara, coisa que era impossível de você ver na época. Aí, esse romance com o cara do ringue vira um romance proibido. E ela ganha desse cara, amante dela, um bracelete em formato de serpente. Mas um spoiler aí de leve, só pra gente entender aí o que acontece, a mulher se casa. E aí, na troca de alianças, o bracelete que ela ganhou do amante cai em cima das alianças. Ou seja, não precisou de cartela de texto, não precisou de mais nada, a imagem falou por si só. Ela casou, mas vai continuar traindo aí seu marido com uma amante. E aí faz uma referência aí a Adão e Eva e o pecado e o fruto proibido e tudo mais. Outro filme de 28 se chama A Mulher do Fazendeiro. É uma comédia muda e tem bastante cartola de texto, sem muita narrativa visual, e conta a história de um cara que está à procura de uma esposa. Importante ressaltar que tinham filmes que Hitchcock meio que era obrigado a fazer, vamos dizer assim, porque tinha que preencher espaços ali no cinema da época, então ele era muito convidado para fazer vários filmes e nem sempre isso significa que o filme era bom. Champagne, um filme de 28. É um filme mudo também, com tons de comédia. Conta a história aí de uma filha de um cara muito rico, que é muito aventureira e consegue ter dinheiro fácil por causa do pai. Mas ele não gosta disso e fala pra filha que ele foi à falência e que ela vai ser obrigada a trabalhar pra se sustentar. Max Man, de 1929, ou
Oi, Léo. Muitos dizem que o nome é uma ironia de homem versus homem, man versus man. Porque essa é a história do filme realmente. É a história de um advogado e um pescador que estão disputando aí o coração de uma garota. O pai quer que ela fique com o advogado, obviamente, o que tem mais dinheiro. Só que a filha ama o pescador. E o pescador vai atrás de ficar rico, mas quando ele volta, a garota já não ama mais ele, ama o advogado. Aí fica aquele triângulo amoroso que a gente já vê muito por aí. Importante ressaltar que esse foi o último filme mudo da carreira de Hitchcock. É um filme com tons de suspense e ele é muito forte visualmente também. Blackmail, de 1929, ou Chantagem e Confissão aqui no Brasil. O som chegou à Inglaterra em 1929, então esse filme circulou por aí. Um sem som e um com som. Ele foi um filme com muita sensação de surpresa. Sabe quando a gente não sabe o que aconteceu porque uma cena aconteceu num lugar que a gente não tá vendo no filme? Exemplo, a gente tá vendo aqui um cômodo e tá tendo um assassinato no outro cômodo. É importante ressaltar que essas coisas pra época eram super avanços. Hitchcock era, tipo, o primeiro cara que experimentava esse tipo de técnica, esse tipo de coisas novas. Então, às vezes eu tô falando aqui pra vocês, você tá falando, nossa, tipo, uau. Mas sim, pra época era muito uau. Essas coisas eram muito incríveis. E mesmo Hitchcock sendo Hitchcock, os anos 1930, 1931 e 1932 foram filmes com péssima bilheteria. Mas importante ressaltar novamente que eram ótimos filmes para o padrão da época lá na Inglaterra. Murder, ou Assassinato, de 1931, é o terceiro filme dele com o uso do som. É um filme de mistério e mais um filme também sobre falso culpado, com a polícia que não resolve nada e também é feita de boa, e com cena de julgamento, porque a gente já viu que ele gostava bastante. E a história é de tentar descobrir quem cometeu o crime, e apesar de ser aí de mistério, ele não gostava muito desse filme. Tem cena com som extra-campo. Nós ouvimos o som, mas a gente não vê o som, porque ele tá em outro cômodo, como eu falei no filme anterior. E pensa que isso na época era uma coisa muito legal, gente. Na versão inglesa, o assassino matou a esposa porque descobriram que ele era gay. Na versão alemã, foi porque descobriram que ele era um ex-presidiário. Mesmo com a parceria e coprodução Inglaterra e Alemanha, a Alemanha às vezes mudava alguns desfechos do filme porque ela era muito conservadora. E nessa época também os atores achavam que o teatro era uma arte nobre e o cinema não. Então não era tudo que eles se submetiam a fazer. E é importante ressaltar também que na Alemanha o nome do filme era Mary. Nada a ver. Mistério, um filme de 1932. É um filme cheio de influência do expressionismo alemão, um filme com muitas escadas, muitas sombras. É um filme que tem maquete de trem. Nessa época começa a se usar muita maquete nos filmes. É o primeiro filme de espionagem dele e conta a história de que um cara, por acaso, se envolveu num encontro de espiões e ficou ali no meio da treta que não deveria estar. Um dos filmes mais famosos de Hitchcock, O Homem que Sabia Demais, 1934. Ao conhecer um cara aí por acidente, um casal se envolveu numa trama de espionagem. E aí, nesse tempo, a filha deles é sequestrada, porque eles descobriram que um cara ia ser assassinado. O dilema do casal é se eles salvam a filha dele ou se eles salvam o cara que vai ser assassinado. Hitchcock refaz esse filme em 1956, 20 anos depois, lá em Hollywood, porque ele não tinha gostado dessa primeira versão que ficou o filme. Em 1934, o vilão era um cara elegante e charmoso. Ele e o herói disputam a mesma pessoa, porque eles estão ali par a par. Já em 1956, ele tem uma cara de vilão mais tradicional. Então, os críticos da época falavam que era mais evidente que ele era o vilão. Em ambos os filmes, os policiais não resolvem nada, como sempre, e quem resolve as situações são as mulheres, que é um estilo de Hitchcock. É um filme que prolonga muito o suspense nas cenas, você assiste assim, fica com aquele clima tenso e intenso de que a cena tá sendo muito prolongada e é o estilo dele, né? Em 1934 o formato era 4:3, que é aquela tela quadradinha. Em 1956 a tela é um pouco mais larga, então facilita muito a fotografia do filme. Em 1956 o filho do casal é um menino, em 1934 é uma menina. Houve muito poucas mudanças em relação aos dois filmes, mas houveram sim algumas mudanças. Sabotagem, o filme de 1936, também um dos filmes mais famosos de Hitchcock, porque foi um péssimo
uma péssima bilheteria, já vou explicar por quê. Conta a história de um menino que tem a tarefa de levar uma bomba num certo local, mas ele não sabe que ele tá levando uma bomba. Foi um filme que fizeram os críticos condenar Hitchcock, né? Críticos maravilhosos, como sempre, desde 1930, querendo sempre dar um de bom. O menino precisa levar a bomba até um certo lugar. E aí o filme é cheio de pontos de suspense que se prolonga também pra atrapalhar o menino de chegar nesse lugar. É legal que é combinado com a gente que tá assistindo o horário que a bomba vai explodir. Mas o menino que tá carregando a bomba, a gente não sabe. Então pensa na tensão que é criada de você saber a hora e ele não. No filme mostra relógios no filme o tempo todo pra você saber que o horário que a bomba vai explodir tá se aproximando. Agora eu vou te contar, porque foi um fracasso de bilheteria, tem um spoiler de leve, mas não tem problema. O filme foi um fracasso porque o menino morre junto com um cachorro dentro de um ônibus cheio de gente. E aí as pessoas falam, como esse diretor foi capaz de matar uma criança e um cachorro? Por isso o filme foi péssima bilheteria. A Dama Oculta, de 1938, é um filme de espionagem e conta a história de uma mulher que desaparece dentro de um trem, então ele tem um tom ali de mistério. E é assim, a mulher que conhece... Tem uma mulher que bateu a cabeça e ela conheceu uma mulher, e elas trocam figurinha, tomam chá juntas, conversam, batem ali um papo. E aí essa mulher que desaparece, a outra fica perguntando, mas cadê ela? Cadê ela? E aí ninguém ouviu falar dessa mulher no trem. Falaram que ela devia estar louca porque aquela mulher que ela supostamente desapareceu não existia. Aí fica aí a dúvida se ela realmente, porque ela tinha batido a cabeça, se a mulher realmente existiu ou foi fruto da imaginação dela, ou se realmente ali aconteceu alguma coisa porque a mulher simplesmente desapareceu. Praticamente todos os críticos de cinema dizem que esse foi o melhor filme de Hitchcock quando ele fazia filmes na Inglaterra. Principalmente porque é um filme cheio de reviravoltas e grandes surpresas. Estalagem Maldita, que é um filme de 1939 e é o último filme antes de ele ir para os Estados Unidos. Conta a história de um grupo de piratas que desligam os faróis no alto mar para que os navios batam nos rochedos e eles possam roubar a carga deles. Não é um filme muito falado, muito conhecido, não é o melhor filme de Hitchcock, é considerado um filme ruim, mas vale citá-lo porque ele foi o último filme feito na Inglaterra. Importante ressaltar que eu não falei todos os filmes, mas eu coloquei aqui na lista os mais importantes, às vezes um que não é tão importante, mas vale a pena ter sido citado de alguma forma pra gente entender aí como Hitchcock se tornou Hitchcock ao longo do tempo. Então, no próximo vídeo nós vamos encerrar Hitchcock com a sua frase americana, que, diga-se de passagem, foi a melhor fase de Hitchcock, onde ele ficou conhecido como o pai do suspense. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Se você quer continuar assistindo os meus vídeos, se inscreva no canal para você sempre receber a notificação. E, gente, um beijo